Vocês lembram daquela passagem que diz: qualquer pecado que for cometido contra Cristo ser-lhe-á perdoado, mas aquele pecado que for contra o Espírito Santo será imperdoável. Eu me lembro que quando eu era pequeno na igreja, ainda criança na igreja, eu vi uma mensagem exatamente nesse tom, dizendo assim: se você pensar uma besteira do pai, haverá perdão para você. Se você pensar uma besteira do filho, haverá perdão para você. Mas se você pensar uma besteira do Espírito Santo, e aí eu já tinha pensado. Aí ele disse assim: já era, você vai para o inferno e não tem escala, é direto. E eu caí em desespero. Eu falei: meu Deus, eu já pensei. Agora eu estou condenado, eu vou para o inferno. A Bíblia está dizendo que não tem perdão. E eu fiquei desesperado, porque se você pensar alguma coisa do pai, se você pensar alguma coisa do filho, ou falar alguma coisa do pai, ou falar alguma coisa do filho, você vai ter perdão. Mas se você falar contra o Espírito Santo, já era, acabou, está terminado. E eu fiquei desesperado, eu falei assim: meu Deus, eu já estou condenado para o inferno. Agora eu tenho que viver de um jeito que ninguém descubra isso. Ninguém pode saber disso. Eu lembro de madrugadas que eu acordava assim, transpirando, sonhando. A imagem que eu tinha era a seguinte: eu via a igreja assim diante de mim, todo mundo assim, né? Aí eu olhava meu pai com a mão na cabeça, minha mãe dizendo, chorando. As pessoas olhando assim para mim. E eu falei assim: e agora eu tô aqui no inferno, todo mundo tá sabendo. Eu acordava desesperado, eu falei: meu Deus, eu tô condenado. Eu lembro que eu orava. Eu falei: mas por que eu tô orando? Eu já tô condenado. Aí eu tocava bateria na igreja. Eu falei: meu Deus, por que eu tô tocando bateria? Eu tô tocando aqui, eu sou uma farsa. Todo mundo acha que eu sou crente, mas eu não sou, eu já tô no inferno, não tem mais jeito pra mim. Eu pensei contra o Espírito Santo. Aí com 16 anos eu entrei no seminário. E no terceiro ano tinha uma matéria que era a matéria chamada exegese bíblica. E aí você tinha que escolher uma passagem para fazer o estudo bíblico. Qual foi a passagem que eu escolhi? Foi essa mesmo que eu escolhi. E aí quando eu estudei a passagem, aquilo foi tão libertador. Por isso que eu me dedico tanto para a teologia. Porque o ensino correto pode libertar o coração de alguém. Um ensino baseado na palavra de Deus e que expressa a verdade da palavra de Deus. E se é verdade da palavra de Deus, só pode ser obra do Espírito Santo. E se é obra do Espírito Santo, é uma obra de libertação. Por isso que a teologia ela tem que ter esse poder, ela tem que ter essa função de libertar o povo para conhecer a verdade. É isso. Se a teologia não for para isso, ela vai servir apenas para a gente olhar, achar tudo bonito. Às vezes, né, nem entender o que era, mas falou bonito, né? E fica lá e não tem nenhuma reverberação para a vida. E eu me lembro que eu fiz exegese desse texto. E eu descobri que esse texto, ele dizia, na verdade, o seguinte: Jesus estava expulsando os demônios. E aí, qual foi a acusação dos fariseus? De que ele expulsava esses demônios em nome de Beelzebul, maior dos demônios. Ou seja, eles estavam dizendo que a obra de Jesus era uma obra de demônios. E isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque a obra de Jesus é a obra do Espírito Santo. Por isso, quando você afirma ou nega a obra de Cristo Jesus, não é você negar, tem gente que acha assim, né? Nossa, não posso falar que o irmão ali, sei lá, fez uma coisa estranha, está dizendo que é do Espírito, mas eu acho que é do diabo. Aí você diz uma coisa dessa: cuidado, irmão, você pode estar blasfemando contra o Espírito Santo. Não tem nada a ver com isso, gente. É explicitamente em relação a Jesus. É você dizer, por exemplo, que a obra que Cristo realizou na cruz é obra de demônios, não é obra de Deus. É você dizer, e não só dizer, você acreditar nisso, que a obra que Cristo realizou é obra de demônios. É você blasfemar contra a obra de Cristo, que é a obra do Espírito Santo. Esse era o problema. Por isso que Jesus estava dizendo que eles não teriam perdão se eles pecassem contra o Espírito Santo. Porque pecar contra o Espírito Santo era fazer aquilo que eles estavam fazendo. Dizer que a obra de Jesus, a obra que Jesus estava realizando, era obra de demônios. Isso mostra, gente, uma coisa importantíssima, de que
o que o Espírito Santo, a obra que Jesus está fazendo na vida da igreja, a obra que Jesus realizou e a obra que ainda está sendo realizada na igreja, ela só pode ser feita sob os auspícios, sobre a ordem, sobre o governo, sobre a ação do Espírito Santo. Então não existe absolutamente nada que glorifique a Cristo na igreja que não tenha o dedo do Espírito Santo. Então por isso você dizer que aquilo que Jesus fez, a obra que Jesus fez, não é uma obra de Deus, mas obra de demônios, se constitui uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou seja, não é você pensar compartimentado, né, do tipo, então eu posso avacalhar com Jesus que está tranquilo. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está chamando a atenção para a obra do Espírito Santo, para a obra que o Espírito Santo realiza. E Jesus realizou essa obra.